Então fala para mim como é que é seu nome completo, de onde que você fala e com o que que você trabalha. Eu sou a Karen Jansen, eu falo de Curitiba, do Paraná, e eu trabalho com a enteroterapia. Perfeito. Karen, você já era terapeuta, já trabalhava nas práticas integrativas antes da enteroterapia ou a enteroterapia foi a tua primeira prática integrativa? Foi a minha primeira prática integrativa. Eu até fiz uma formação como terapeuta de reprocessamento generativo. Achei até que ali seria o meu lugar de atuar, mas não, sabe, quando eu não tinha dentro de mim essa chama, não, foi muito mais para mim, né, para eu destravar de algumas crenças, enfim, mas eu vim de uma área de vendas, também voltado para a saúde, mas como prática integrativa, como é a interoterapia, não. E o que que você acha que te impedia de fazer essa transição de carreira, assim, para trabalhar com ajudando as pessoas de verdade? Olha, na verdade, como eu vim para a enteroterapia em busca, né, de uma ajuda para o meu intestino, eu fui me deparar com toda essa grandiosidade do que é esse órgão maravilhoso, fazendo a formação da FE ali, né? E aí, quando eu vi tudo o que está disponível para reconstruir, né, recuperar, regenerar a saúde e não ter esse destino assim como eu vejo, né, na maioria das pessoas que terminam a vida com uma folha A4 de requisições de medicamentos que vão buscar na farmácia, eu digo, eu não quero isso para mim, né? Então, é, com isso eu despertei para esse lado, sabe? E no princípio ali foi difícil para mim porque eu acreditava assim que eu precisava ter um conhecimento muito maior, sabe? Eu precisava saber de todas as doenças para poder atender as pessoas e tal. Então, no começo foi um pouco assim, essa barreira que eu vi assim se levantando dentro de mim. Mas, como na formação a gente tem todo esse aporte, né, de trabalhar todas as áreas da nossa vida, então eu fui vendo assim que eu estava num lugar seguro e que eu ali teria a chance de poder crescer, né? Por mais que eu comecei assim bem tímida, né? Muito quieta no meu canto e tal, mas sempre buscando todas as oportunidades que se dispunham ali para conhecer mais, né? E também com a experiência das mentorias ali, dos atendimentos e tal, eu fui ali me abrindo e vendo que, não, mas ajudar as pessoas e vivendo o que eu vivi, o resultado que eu tive, digo, essas coisas não podem ser o impedimento para outras pessoas perderem a chance só porque, né, e o teu exemplo, assim, para mim sempre falou muito, sabe, de ver como você enfrentou coisas tão sérias, né, com pessoas com quadros tão sérios e a ousadia de dizer, eu não vou dizer não, né, eu vou fazer o que está nas minhas mãos, eu vou fazer. Então, isso me fez realmente permanecer ali e ousar passos para frente, né. Perfeito. E como é que você me conheceu, Karen? Pois olha, eu digo, os algoritmos, né, que colocaram quando eu falei aqui em casa que eu precisava ajuda para uma solução para o meu intestino, a primeira pessoa falando do intestino que apareceu no Instagram foi você. E justo na semana que estava ali acontecendo aquela semana, né, que antecede a formação. E eu me apaixonei desde a primeira vez que eu ouvi aquela primeira aula, eu digo, nossa, mas foi assim, realmente, amor à primeira vista, no sentido de ver que você trazia um conteúdo tão relevante e com um embasamento tão sólido, mas numa linguagem tão despojada de querer. A tua simplicidade foi assim o que me cativou de ver. Tem pessoas sérias no Instagram também, né, que falam que não estão ali só para vender alguma coisa, mas para realmente fazer diferença na vida das pessoas. E isso para mim sempre foi o que me atraía, sabe? Sem saber como seria fazer isso, e não imaginava naquela época que
seria um caminho tão lindo como é esse que está sendo traçado aqui dentro do IBE. Com certeza. E você lembra das aulas que você assistiu, qual que foi o conteúdo que mais te impactou antes de você entrar? O que que te chamou mais atenção? É que assim, como eu fui buscar uma solução para meu intestino funcionar, né? O fato de você ali colocar a importância do intestino ser a raiz da saúde do corpo e que as doenças elas têm a mesma raiz ali que precisa ser restaurado ali, aquilo para mim foi assim revelador realmente, sabe? Foi de uma forma simples, né? Porque eram 2 pontos ali, mas que tem uma abrangência tão grande, você conseguiu colocar de uma forma tão acessível, não simples, mas acessível, né? Um conteúdo que faz uma diferença tão grande e que todas as pessoas realmente precisam ser alcançadas com essa mensagem, né? Porque é algo que elas têm dentro delas, né? E então foi isso que acho que foi isso que assim me atraiu e que me encantou ali. E assim, então você veio para as aulas, né, da Semana do Desafio, depois você entrou na FE, aí você veio para o evento presencial e aí você decidiu entrar na MEG. Nesse processo todo aqui dentro do instituto, tinha alguma coisa assim que, te impedia, te segurava? Quando você foi entrar na MEG, assim, tinha alguma coisa que passava na sua cabeça que falava assim: "Será? Será que é para mim?"? Olha, eu até queria ter entrado na MEG naquela turma, acho que de novembro, porque daí eu participei ali também de um evento ali, né? Mas como financeiramente eu não estava preparada para aquele investimento, então eu entendi que ainda não era o meu momento. Mas desde que eu comecei a assistir às aulas, você falava das minhas mentoradas, e eu pensava, como assim, mentoradas? Tem 2 grupos? Ou, sabe, eu vi assim que o avanço das mentoradas era assim algo muito grande e tal, e eu sempre fiquei assim antenada, né? O que eram essas mentoradas, né? Então, quando eu fui pro presencial ali para o congresso, conhecer você pessoalmente e a equipe, realmente viver tudo aquilo que você já vinha sempre ensinando, né? Não foi nada assim, nossa, agora eu vi a realidade. Não, foi pegar o presencial, realmente, porque no virtual a gente vê que isso realmente tem uma linha bem assertiva, né? Mas ali no congresso eu vi, assim, que foi onde eu entendi que era o lugar onde eu tinha que estar, era o meu momento, e, inclusive, eu percebi várias que estavam ali, como o medo segura, né? Como o medo segura. E isso também é uma coisa muito bacana que eu vejo como você sempre pontua isso. Com medo ou sem medo, vai, porque o medo ele vai sempre estar à porta, né? E é verdade. E então isso tudo foi me pautando com a clareza de que era o meu momento e eu precisava estar lá, né? Então, tem sido só uma confirmação atrás da outra, sabe, Stephanie? Porque a gente realmente precisa de todo esse conhecimento maior, né, para a gente poder seguir como uma carreira realmente, né, e ter essa visão de negócio mesmo, né, você precisa, porque hoje eu tenho cada vez mais clareza o quanto a minha postura profissional, ela também traz segurança para o cliente, né? Que não é, ela tem um protocolo, é uma amadora que vai estar aqui aplicando, né, uma formulazinha mágica. Não, a gente vê, assim, a responsabilidade mesmo que a gente precisa assumir e também passar essa credibilidade para o cliente, né? Então, eu vejo que tem uma coerência muito grande nesse projeto todo e, né, o céu aí é o limite sem essas falas, né, que a gente vê por aí, né, que querem conquistar a gente por um lado sem ter o chão, né? Eu vejo Uhum. que tem todo esse terreno que é pautado e tem um fundamento bem sólido para a gente caminhar, né? Uhum. E o que que fez você
decidi confiar em mim, decidi confiar na Meg e falar: "Poxa, é aqui que eu preciso estar". Você lembra se teve alguma coisa que marcou você, que você falou: "Poxa, é por isso que eu preciso estar lá dentro"? Eu vi o testemunho das meninas, né, que já estavam fazendo a mentoria, e vendo, assim, que é uma decisão pessoal, sim, né, a gente precisa vencer o maior gigante que está dentro da gente mesmo, sabe, e eu vi ali que se eu não desse esse passo ali naquele momento, eu estaria deixando passar o meu momento, né, então a chave para mim foi ver toda a trajetória que você nos mostrou, apresentou o que o IBE tem como projeto, o que ele já fez, o que foi, o que fez, o que tem pela frente, e que realmente a decisão é de cada um, né? E então, da tua parte do IBE, não tem, não tem nenhuma, não tem nenhuma sombra, assim, de dizer, vamos aqui, né, fazer aquele sensacionalismo para ter mais uma... Não, é realmente colocar, assim, na consciência de cada um, para você e veja o quanto você sente que é o teu lugar de estar aqui, né? E eu vinha realmente buscando o meu propósito. E ali, para mim, foi a confirmação. Então, mas ver assim que a decisão tinha que partir de mim, né? Porque o fazer acontecer depois também depende da gente, né, Stephanie? Então, isso para mim foi, e foi algo assim muito libertador até, eu diria, sabe? Porque eu sempre tive essa tendência de não ver o meu valor, de não ver a minha capacidade. E ali parece que foi assim colocado tudo na luz. A capacidade está dentro de cada um. E todas as pessoas que estavam lá, elas tinham essa oportunidade, né, de poder dar essa resposta para elas mesmas, né? Então, para mim foi isso, sabe? De ver a chave está em você tomar a decisão do que você vai fazer com isso que está diante de você agora, né? E assim, o que que você tem achado das mentorias? Elas estão te ajudando? O que que você acha, assim, que mais se destacou durante o programa inteiro, que faz, né, que fez você destravar aí nessa na carreira como enteroterapeuta? Do protocolo em si, eu nunca tive dúvida, porque, né, como iniciei a jornada ali para me inscrever na formação ali, o que para mim fez assim foi um grande diferencial foi justo essa questão de desenvolver a visão de negócio, né? E para desenvolver o negócio, eu preciso ter uma clareza também dentro de mim de novo, né? E eu vi assim que as mentorias elas têm justo essa é completo realmente, né? É bastante coisa para o tempo que a gente está lá dentro, né? Mas é bem isso. Se você tem mais tempo, a gente vê a procrastinação ela também acompanha, né? Então é foco para realmente absorver tudo aquilo. Mas como negócio, eu vi assim que essas aulas que mostram a importância de você saber fazer metas, né, estabelecer as metas, e a forma como se ensina ali, como fazer as metas para que elas sejam também atingíveis, né? Eu vi assim que para mim aquilo foi assim sabe quando você percebe que você está em busca de algo, mas você não sabe bem o que que é, e de repente você está diante daquilo que você nem sabia pôr o nome, e aí você encontra e vê, nossa, mas a meta é isso, e como olhar para as metas e tal, tanto que quando eu fechei o Heterogold, eu fiquei assim, digo, gente, olha, é sobre isso, né? É sobre isso, e isso está dentro de cada uma de nós, né? As pessoas carregam essa virtude, né, de vir fazer diferença nesse mundo, né? E eu vejo assim que isso também é algo que a gente consegue daí passar para o nosso cliente, né? Porque o nosso cliente não está, eu não vejo ele como uma pessoa que vai estar ali fazendo o protocolo dummy, vai ter, né, aquelas 4 semanas, mas ela realmente
vai transbordar, né? E eu tenho enfatizado isso com os meus clientes, sabe? Que o objetivo é transbordar, não é ficar preso a nenhuma metodologia, mas é você descobrir o quanto você carrega de preciosidade dentro de você, e quanto mais você cuida do teu intestino e do teu estilo de vida, mais você vai transbordar e mais você vai ver a vida realmente sendo transformada através da tua vida, né? Tanto pelas pessoas que vão serem as indicadas delas, né, que também já vão vir com essa mesma atmosfera, né? Então, é um negócio que envolve pessoas, né? E modelo do céu, eu falo, sabe? Isso é modelo do céu, onde todos ganham, né? Onde todos ganham e todos crescem. Isso que eu acho que é interessante, né? Todos crescem. Cada atendimento que a gente faz, a gente cresce, e a pessoa que está sendo atendida também cresce, e o instituto também cresce, e assim a gente vai, né, nesse mover do bem. do céu. Exato. E me fala, quantos clientes que você já atendeu, Karen? Eu atendi 7 clientes, Uhum. 7 clientes, né? Uhum. E então achei bem gostoso. Ontem não, domingo nós tivemos a comemoração dos 91 anos da minha mãe, e a minha irmã, ela fez lá a formação de medicina germânica e tal, e ela falando de que nenhum deles, ninguém, de tudo que ela já fez até hoje, ninguém conseguiu, assim, ajudar ela num ponto dela poder perder o peso. E daí eu falei, está disposta a tentar, a conhecer, tentar não, está disposta a conhecer o que eu tenho para te oferecer? E acabei marcando agora para sexta-feira fazer a avaliação. Uhum. E família sempre é mais difícil, né? Então, Mas o ponto eu digo, o ponto da família chegar a reconhecer e se abrir para pelo menos ouvir já é uma grande vitória, né? Aham. Porque o que a gente tem para mostrar é o mínimo que eu posso fazer, né? Então, com certeza. E assim, desses 7 clientes que você atendeu aí, qual que foi o teu faturamento total até agora? Nos 5 primeiros foi 5.300, 7.000. 7.000. Uhum. Então, chegamos ao motivo do por qual estamos aqui hoje comemorando com você o teu Entero Gold. Então, primeiramente, parabéns, estou muito feliz, né? Para quem não sabe, está assistindo aqui, o Entero Gold é o enteroterapeuta que atende, né, 5 ou mais clientes, né? Transforma 5 ou mais vidas e fatura aí, no mínimo, R$ 5.000 ali. Então, primeiramente, parabéns, fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que a Fabi já falava isso desde a época da FE. Ela falou assim: nossa, a Karen tem que estar na Meg, porque a Karen vai arrasar na Meg. Enfim, e você. E todos os dias eu escuto, seja da Cintia ou seja da Fabi, eu escuto elogios. Porque a Karen, porque a Karen, porque a Karen. Então, eu fico muito feliz de vir aqui comemorar com você esse teu Enter Gold. O mérito é todo seu, por toda a dedicação, todo o trabalho, como você falou lá no início. A gente dá o conhecimento, a gente dá a metodologia, a gente dá o passo a passo, mas se vocês não executarem, não vale de nada, né? E você fez realmente valer tudo aquilo que você está aprendendo aqui dentro da mentoria. Parabéns, fico muito, muito, muito feliz de estar aqui comemorando esse Inteiro Gold com você. E para mim é realmente uma alegria, assim, muito grande mesmo, sabe? Um privilégio ter te conhecido e ver como você pautou, né, um instituto com esse formato, né? E a gente poder realmente fazer parte de mudar, transformar vidas, que acho que não tem preço isso, né? Não tem preço você ver pessoas colhendo o fruto de algo que a gente está fazendo, né? Por elas ali. Né? Com certeza. Meu coração também é muito, muito grato por essa oportunidade e pela honra, né, de ter te conhecido e de você compartilhar todo esse conhecimento que você tem e fazer ele tão acessível para nós, né? E nos ajudar realmente a moldarmos a nossa mentalidade, né? De tanto nós sermos terapeutas eficientes ali, mas também nós olharmos como um negócio para que isso seja sustentável e não se perca
essa oportunidade de poder mudar tantas vidas, né? Com certeza. E, Cá, me conta em quanto tempo que você entrou na MEG que você conseguiu chegar no seu Íntegro Gold? Eu entrei no dia 15, não, o congresso foi ali dia 10, né, que a gente terminou, dia 10, dia 15 que a gente começou com os on-board ali, aí no mês de abril, eu fechei no mês de abril, no primeiro mês. Ou seja, com menos de 30 dias de MEG, você conseguiu fazer ali o teu primeiro Íntegro Gold, coisa que você não tinha conseguido fazer antes na formação. Sim, foi bem, nossa, foi bem especial, assim, de ver, e eu coloquei realmente, e na MEG, inclusive, foi a primeira vez, depois que passamos ali, né, pelo congresso e entrando na MEG, foi a primeira vez que eu me dei a liberdade de montar um quadro dos sonhos. Eu não me dava esse espaço, sabe? Eu Uhum. estava assim, tá, né, fazer o quadro dos sonhos, mas com, não sei, era uma trava tão grande que eu tinha, e isso tudo se desfez, e fazer essa meta dos 24K, né, eu digo, não é só uma vez, porque tem muita gente que precisa dessa transformação, e a gente precisa ter esse foco, né, manter esse foco para realmente alcançar essas pessoas, né? Porque a barreira que as pessoas têm são as mesmas que a gente vê que se criam quando a gente vai entrar numa formação, ou quando você vai entrar na MEG, ou quando você vai alcançar o Enter, o Gold, o Platinum, e assim vai, né? Os clientes também têm as suas travas, né? Então, Com certeza. ter nesse caminho, né? E me conta, Karen, uma história de algum cliente que você atendeu com a interoterapia e que te marcou muito, assim. São essas clientes que eu tenho que eu contei para elas quando eu fui na banca de orgânicos, na feira que tem aqui em Curitiba, ali no Botânico, e eu vendo elas ali, eu pensei, se eu não falar, talvez elas nunca encontrem. E isso foi no sábado. Ela pediu para eu mandar algumas informações, eu mandei pelo WhatsApp, e no domingo à noite ela me escreve, eu tenho interesse em conhecer mais. Aí marquei a avaliação, ela com as duas filhas fizeram. Terminaram agora, essa semana estão terminando a semana 4, não, nós fizemos a quinta sessão, e quinta-feira eu vou gravar o testemunho delas, de ver como é realmente quando a pessoa tem uma mentalidade aberta para aquilo que é saúde, né? Elas fazem o plantio dos orgânicos, não colocam nada de nada mesmo, porque a gente sabe que muita gente acaba burlando, né? Então, e de ver assim, que o retorno, né, de ela dizer assim, eu tinha tantas dores, agora sem dor é melhor, sem dor é melhor. E elas não puseram nenhuma vez um impedimento, porque hoje nós temos que plantar, porque agora é hora de colher, porque agora não, nunca nada. Mandaram o checklist certinho, né, de todas as três, e assim, de uma fidelidade ali, sabe, um compromisso com a saúde, e elas vão falando para as pessoas em volta, elas dizem, nossa, mas vai ficar sem o pão? Elas dizem, não, mas a gente não precisa ficar, não é sobre ficar sem, é sobre saber o que é melhor para o nosso corpo, né? Então, foi assim, realmente, para mim, uma jornada com elas, assim, de ver, a gente precisa realmente contar para as pessoas de que existe um tratamento assim, e ver que para o trabalho delas no dia a dia, isso vai ajudar muito para o resto da vida, né? Porque ela tem o pai dela que está com bastante dores, mas ele ainda está um pouco reticente, porque ele viu, né, a questão do processo ali, né? Mas ela tem um jeito assim tão carinhoso de colocar as coisas para eles, que ela acredita que, mesmo que eles não venham fazer o protocolo, mas aquilo que ela aprendeu, ela tem como multiplicar e replicar ali, né? Então, isso para mim foi algo assim que realmente chamou muito a minha atenção, né? Como pessoas realmente é sobre quando as pessoas elas decidem e fazem as coisas, elas vão, né? E é um exemplo, né? É um exemplo que fica para todas as situações, né?
Com certeza. E como é que você está em relação à segurança? Você falou lá no começo, né, que você nunca tinha realmente feito essa transição, porque de alguma forma você não se sentia segura, né. Como é que você se sente hoje em relação a essa segurança? Você sente que você consegue ajudar o teu cliente independente do problema que ele tenha? Sim, porque eu vejo assim, Stephanie, como você sempre fala na formação, né? Precisa olhar para a raiz. E o protocolo, ele foi estruturado para regenerar a raiz. Então, ele não depende de que você tenha o conhecimento, não que tenha o conhecimento do protocolo, sim, mas eu não preciso ter o conhecimento de todas as doenças, como no começo eu achava, sabe? Eu ali já estava, assim, quase que fechando a malinha, dizendo assim, não é para mim, porque como que eu vou ter tempo e espaço para aprender sobre as doenças, para depois poder fazer? Então, isso para mim foi realmente uma questão que estava no meu, né, no meu script ali, mas que eu fui descartando porque quando eu vivi o protocolo, eu vi o quanto ele mexe no nosso organismo, mas é algo que é fisiológico e que é normal, né? E que você só precisa manter a calma e ter a segurança de que o protocolo vai promover ali é para melhorar, né? Então, essa insegurança de que, ai, mas e se aparecer uma pessoa com uma doença assim, ou se ela, ou mesmo quando ela manifesta, né, que uma reação que ela talvez tenha, eu vejo que manter a calma e saber que é normal, né? E que tá tudo bem, que com tranquilidade você segue e assim como qualquer pico de febre que a pessoa tem, ela também tem que esperar o tempo do corpo reagir ali, né? Então, essa segurança de que não precisa ter tantas outras ferramentas para caso aconteça isso ou aconteça aquilo, não. Mantenha o protocolo. O protocolo é a base para a pessoa começar a fazer essa limpeza e reorganizar o corpo, né? Então, isso Uhum. para mim foi realmente algo que, eu digo, tem muito mais a ver com essa segurança de que não é você que vai fazer, é o corpo do cliente, né? Isso foi uma Uhum. coisa muito importante que você fala na aula até, né? Que você não vai assumir algo que é responsabilidade do corpo da pessoa, né? Então, mas a tranquilidade, ela ajuda muito, né? Dá segurança para o cliente e assim, de você ver como realmente as dores, elas são sanadas porque a inflamação é, é algo. E você veja, eu estou desde agosto de 2024, que foi meu primeiro DANI, né? Eu até hoje estava. Essa semana eu estava me avaliando assim, eu digo, nossa, até uma novidade você se aperceber com um corpo desinflamado, né? Porque a gente passou tantos anos com ele, com tanta inflamação, que agora você viver ele desinflamado é uma outra sensação, né? E isso é muito bom. Com certeza, com certeza. Cara, então assim, ó, hoje você já fez sua transição de carreira, você já tá ajudando muitas vidas, super segura, né, contente com resultados extraordinários ali, com a tua como você falou, né, com a tua estabilidade financeira, que o objetivo não era só 5, era realmente poder fazer pelo menos 5 todo mês. Eh, Como que você hoje, com todo esse sucesso que a interoterapia te trouxe, se sente? Como que você o que que passa dentro de você? Qual que é o sentimento que você tem? Ah, eu vejo assim que você viver, você carregar um propósito, isso te dá uma motivação para cada dia, né? De saber que é um propósito de poder mudar a vida das pessoas, né? De fazer diferença, né? Então, eu acho que isso realmente é algo que realiza demais. Eu me sinto realizada hoje. Eu até achava assim, tá, mas com essa idade, né, quando eu estava diante dessa situação de não saber o que fazer, para onde ir, antes de encontrar com a interoterapia, eu dizia assim, nossa, mas, né, como que você encontra o teu propósito, né? E quando você está nesse lugar, realmente é incrível
o sentimento de gratidão, de realização, e essa questão de você poder realmente fazer diferença na vida de outras pessoas, né? E poder mover, né? Não é algo que fica com a gente, né? Mas você realmente fazer essa corrente do bem, e é o que eu tenho falado para as minhas clientes também, quando a gente está ali na finalização do tratamento, de cada pessoa que elas vão estar levando essa mensagem, elas estão também fazendo parte desse mover de um exército, de trazer essa transformação, né? Que é tão necessária, né? Então, é gratificante, realmente. Maravilhoso. E assim, Karen, você acha que todo esse resultado, todo esse sucesso que você está tendo hoje dentro da MEG, você teria o mesmo resultado e o mesmo sucesso só fazendo as aulas da FE? Não, não porque não que na FE a gente não tenha um conteúdo maravilhoso, né? Todo o suporte ali que a gente tem, mas caminhar mais perto desse, até com pessoas que estão mais comprometidas, eu acho que isso também faz diferença, né? Eu acredito que as pessoas que entram na MEG são pessoas que realmente entenderam que elas querem seguir essa carreira, né? E elas vão fazer o que precisa ser feito ali. E na FE a gente sabe, assim como em vários outros cursos, né, que a gente vai e compra, quando vai ver, fica pelo caminho, você faz uma, duas aulas e aquilo fica. Então, na MEC, realmente é esse espaço onde o foco é, eu quero fazer isso dar certo e eu quero prosseguir nessa carreira, né? Então, eu acho que a diferença, ela é o complemento. Eu vi assim, a FM deu a base, eu vivi o DAMI, né? Mesmo vivendo sozinha, o DAMI foi uma experiência bem válida. Eu fiz junto com meu marido, né? Ele foi bem parceiro, assim, ele também é bem de fazer bem certinho. Então foi assim uma experiência bem bacana. Mas a MEG realmente é o complemento daí para a gente poder seguir a jornada com segurança e estar realmente fazendo parte, né, Stephanie? Isso faz toda a diferença. Eu recomendo para todas que quiserem, que entenderam que esse é o lugar, elas devem fazer a MEG. E essa é a minha última pergunta para a gente encerrar. O que você fala para aquele terapeuta natural que está ali do outro lado e está na dúvida, está com medo, está inseguro se ele entra na MEG ou não, né? Então, o que você diria para aquela pessoa que está assistindo a gente ali e para que ela, né, se motive a dar esse próximo passo? É justo isso. Se ela fez a formação, está lá na formação e ela entendeu que esse é o propósito de vida que ela tem, que ela quer transformar vidas usando essa metodologia do protocolo DAMI, não tem lugar melhor e não tem um investimento melhor com um retorno garantido do que fazer a MEG. Sem sombra de dúvida. Superar o medo que está mais dentro dela, medo, né, dela, do que talvez achar que não vai ter tudo aquilo. Tem tudo aquilo e muito além. É muito além do que a gente pode pensar. O que vocês entregam na MEG realmente é ouro puro, ouro puro. Ah, maravilhoso, Karen. Gratidão por você vir contar a sua história, gratidão por você abrir um pouquinho aqui como é que foi o seu processo, e parabéns mais uma vez pelo seu Enter Gold. Eu sei que é o primeiro de muitos, daqui a pouco vai vir Enter Platinum, Enter Diamond aí para você, e a gente vai estar aqui junto com você para comemorar as próximas vitórias que você vai ter aqui junto com a Enteroterapia. Gratidão. Que bom, eu que agradeço. Eu agradeço muito.